Se eu tivesse acesso a tudo que sei hoje, teria economizado anos de estudo. Talvez já tivesse sido aprovado, bem antes. Nesse vídeo eu vou abrir o jogo e te mostrar exatamente o que eu faria diferente se tivesse começado do zero hoje. Vai por mim, isso pode te poupar muito tempo, dinheiro e frustração. Para quem não me conhece, sou o professor Matheus Mota, auditor fiscal da Receita do Distrito Federal. E se você quer seguir um caminho mais curto na área fiscal, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E aí eu vou começar com vocês falando o que você não deve fazer no início. E a primeira coisa delas é você estudar sem foco para uma área. Quando você faz isso, você está colocando diversas disciplinas que não estão comuns a apenas uma área, e aí automaticamente você vai estar dividindo a sua atenção em disciplinas da área fiscal, da área de controle, tribunais ao mesmo tempo, e aí você vai estar pulverizando o seu esforço em disciplinas que você não vai estar estudando para aquela sua área fim. O segundo ponto que você não deve fazer é entrar em um cursinho presencial. Entrar em um cursinho presencial significa que você vai ter que gastar tempo se preparando para se deslocar até esse cursinho e voltar dele também. Além disso, se você tiver alunos ali que estejam com um nível mais baixo que você ou que não estejam tão aplicados como você, o que vai acontecer é que se ele levantar a mão e perguntar alguma coisa na aula, mesmo que seja algo muito trivial, o professor vai ter que responder pacientemente ele e você vai acabar absorvendo ali um tempo que você não precisava estar ouvindo aquilo, já que aquilo dali já era algo ultrapassado para você. O terceiro ponto seria você estudar passivamente, que significa você estudar por videoaula. Quando você estuda por videoaula, você está olhando para um vídeo, o professor ele tem que colocar aquela aula ali de modo que ela fique interessante para você assistir. Segundo ponto, você acaba podendo pegar o celular ali e a aula está passando, né? E aí você finge que está assistindo, ou você vai estar ali desperdiçando muito tempo para algo que às vezes com uma simples leitura você consegue compreender. Obviamente que você pode usar a videoaula como uma ferramenta para você pegar um assunto específico como uma muleta para você aprender ele. Mas se você utilizar essa ferramenta como algo para tudo, acaba que você vai perder um tempo absurdo naquele estudo de cada uma das disciplinas e automaticamente não vai vencer num lapso temporal aí de 3 anos todas as disciplinas que você precisa estudar para a área fiscal. Agora, eu vou te falar o que eu faria diferente se eu estivesse começando hoje. Primeiro, eu definiria a área fiscal como foco absoluto. Eu não olharia para os lados. Eu só estudaria para a área fiscal e quando eu finalizasse todas as disciplinas, eu pensaria em pegar uma ou duas a mais para poder englobar ali, por exemplo, a área de controle e aí poder fazer concursos da área de tribunais, da área de controle e no máximo, se viesse ali algum edital depois que eu venci todas essas disciplinas, e veja que é sempre depois que eu venci todas as disciplinas, eu tiraria ali uma semana para poder fazer algum edital de alguma outra área, pegar uma disciplina que está faltando, um regimento, né, alguma coisa muito específica, né, uma lei dos servidores daquele edital ali que saiu. Mas nunca sairia da minha área para poder ficar pensando e focando minhas energias em outra área. Afinal, se você estuda para a área fiscal, você estaria deixando de estudar, por exemplo, direito tributário, pelo tempo que fosse necessário para você pensar em outro edital que estivesse acontecendo. Segundo ponto, eu começaria um planejamento desde o primeiro dia, focado ali nesse auditor fiscal, sabendo quais são as disciplinas que eu preciso estudar e que eu preciso me dedicar de acordo com o tamanho dela e também o nível de complexidade. Obviamente também tem o peso dessas disciplinas que você tem que pensar de forma sequencial. Afinal, não caem todas as disciplinas da área fiscal para todos os concursos da área fiscal. Existe ali sim um núcleo duro de disciplinas que você precisa aprender e que aí vai estar em todos os concursos, mas existem outras disciplinas que caem em alguns concursos que você pode ir adicionando isso ao longo do tempo, priorizando aquelas que certamente estarão em todos os editais. Inclusive, a LS Concursos me ensinou esse método, porque antes eu estudava para a Receita Federal e achava que eram aquelas disciplinas que eu tinha que estudar para qualquer concurso. E não é bem assim, afinal, na Receita Federal a gente estuda ali comércio nacional, legislação aduaneira, que só servem para esse concurso. Olha a besteira que eu fiz de estudar essas disciplinas enquanto eu poderia estar estudando disciplinas que são comuns ali a todos os estados e municípios também. Terceiro ponto, fazer revisões programadas
para cada uma das disciplinas. E não é aquele negócio de 24 horas, 7 dias, não. É a cada acúmulo ali de aulas que você tiver das disciplinas, você vai fazer uma revisão, que seria voltar ali nas questões que você errou, teve dúvida, para você ter um entendimento, né, e relembrar aquilo que você estava errando, o que o professor já explicou uma vez, porque você tem que aprender mesmo pela dor e a repetição. Quarto ponto é: avance mesmo que esteja deixando muitas lacunas para trás. Por que isso? Tenha a ideia da floresta como um todo. Então, se você pega uma disciplina como contabilidade e estuda ela até o final, você vai ter uma ideia do todo, inclusive vai pegar os CPCs para estudar, que são muito específicos, mas que aprofundam mais os assuntos que você estudou anteriormente. E aí, quando você voltar do início para fazer revisões e baterias de exercícios de cada um dos assuntos, você já vai ter um conhecimento global da disciplina. Eu falo sempre, né? É melhor você estudar agora tudo de uma vez e deixar várias lacunas para trás, e aí você já ter visto o edital 100%, por exemplo, quando ele sair, e aí você correr atrás de melhorar esses assuntos por revisão e bateria de exercícios, do que quando o edital sair você tá ali com 40% do edital visto e tá ali super top, cheio de questões que você fez. Pessoal, quando você pensa em um edital da área fiscal, existem perguntas que são difíceis e perguntas que são fáceis. E se você já viu pelo menos uma vez todo o edital, você vai conseguir acertar as questões fáceis. E aí depois, quando você tiver mais avançado, né, visto ali todos os assuntos, você pode melhorar em cada um deles, fazendo muita revisão e muitos exercícios. Beleza? Ponto 5. É usar materiais e técnicas desde o começo. Materiais, quando eu digo, é você não ficar comprando muitos materiais. Escolha um que seja muito bom e a gente faz a indicação desses materiais com base no que é importante e naquilo que é fácil para o aluno aprender. Inclusive, quando a gente indica algum certo tipo de pacote, tem disciplinas como a área de exatas, que a gente sabe que tem gente que tem dificuldade, que a gente indica um material específico para exatas. Mas faz isso quando você realmente pode investir. E com relação a técnicas, né, significa que desde o início você pode ir aplicando técnicas de memorização, técnicas de como fazer resumos, tá? Técnicas de como fazer remembers, né? Relembrar aquilo que você fez, né? E os métodos de fazer essas revisões, que existem vários, né? Como revisões ativas, que você vem com perguntas prontas, que são perguntas chaves para você poder relembrar conceitos, né? E tem também as revisões tradicionais, que é só você voltar ali no material, ver o que é que você grifou, né? E montar algum resumo, né? Para poder ter esse material de apoio. E a sexta dica que eu tenho é: não mude de área. Já falei sobre esse assunto no ponto inicial, mas esse é o mais relevante porque 99% dos candidatos ou pessoas que estudam para concurso, elas ficam com os olhos brilhando toda vez que sai um edital ali, principalmente da região dela, porque ela acredita que vai passar, que ela vai abrir mão da vida, vai estudar 50 horas líquidas por semana, ela não vai adoecer, vai dar tudo certo, ninguém vai ficar no pé dela e ela vai conseguir só estudar. Não é bem assim, a vida da gente não vai parar, porque a gente está com um plano, tá? E a gente tem que levar em consideração que nós somos seres humanos e que as coisas vão acontecer e os problemas vão sempre estar ali barrando o nosso estudo, mas que a gente tem que levar para frente, ser resiliente, né? E mesmo assim estudar convivendo com os problemas, porque não vai existir um momento perfeito para você estudar. Se você chegou até aqui, o meu sentimento é de que talvez eu tivesse sido aprovado no meu primeiro concurso se eu tivesse visto um vídeo desses. Mas a verdade é que tudo que eu errei me ensinou o que funciona e também o que não funciona. E agora você pode começar já fazendo certo. Não importa se você está começando agora, perdido ou já reprovou 3 vezes. Se fizer o que eu faria hoje, você acelera e muito. Comente aqui embaixo o que você está fazendo hoje que talvez precise mudar. Me siga no Instagram para mais bastidores de rotina fiscal e se inscreva aqui no canal que em breve eu vou fazer um vídeo de como foi a minha preparação no pós-edital da Cefaz DF. Gruda no Teachers!